Vamos à continuação da aula do Rav Yosef Mizrahi sobre Torá Umadá, Ciência e Torá, tradução e explicação. Vamos nessa. צריכים קצת להבין שמהאדם הראשון, תקופה של יותר מ-1,000 שנה עד A gente tem que entender que desde a época do primeiro homem de Adão Arishon, שהגיע אדם בשם נוח. depois de 10 gerações, veio alguém com o nome de Noah, de Noé. Entre Adão e Noah se passaram 10 gerações. נוח היו לו 3 בנים, שם, חם ויפת. Noah teve 3 filhos, chamados Shem, Ham e Yefet. שם, התורה מתארת אותו כצדיק מבין השלושה. שניים Shem é explicado através da Torá que era o justo, tzadik, entre os outros irmãos. אחרים היו פחות צדיקים. E os outros dois eram menos justos. שם הוא אביהם של העברים, Shem é o pai dos hebreus, שהם היהודים, שהם אנחנו. que depois viraram povo de Israel, povo judeu, que somos nós. זאת אומרת, מי ששונא יהודים בעולם קוראים לו אנטי-שמי. Isso quer dizer que quem odeia judeu, hoje em dia, é chamado de antissemita. Semita da palavra Shem, porque o Shin e o Sin, ele muda de acordo com a pontuação. Então, você pode ler às vezes Shem, às vezes Sem. Então, Sem de que? Semita. Antissemita é aqueles Ham e Yefet, que são os outros dois filhos de Noah, que vão odiar o quê? Shem. Então, aqui, você é o odiador de Shem, aquele que quer causar. E assim o povo de Israel, no final, foi conectado a Shem, porque ele foi o justo entre... Você pode falar, mas de Shem saíram também os não-judeus. Assim como Ismael saiu de Abraham, assim como Esav saiu de Yitzhak. Mas no final, a continuação prevaleceu por Yaakov. Tudo bem que saíram dali outros povos, outros que não faziam parte do povo escolhido. Mas no final das contas é chamado o quê? Anti-Shem. É parecido com chegar alguém e falar mal de Abraham, Deus nos livre. Mas calma, Esav era o neto de Abraham. Então por que você vai falar mal de quem era o pai do seu povo? Que não importa. Aqui no final, o foco é falar mal da Torá, falar mal de Deus, querer ele mesmo tomar conta de si. Então ele começa a tentar atacar a árvore genealógica. Então hoje em dia é chamado antissemita, vem de Shem, filho de Noah. Olha que original, que Shorshi. Olha a raiz até onde isso chega, né? Quem para pensar sobre significado de palavras, o que é semita, o que é antissemita, né? למה? כי היהודים הם צאצאים של שם. Porque os judeus são a descendência de Shem. Mas não só a descendência, como outros povos também são, como a gente explicou, mas fazendo parte do filho justo entre os outros filhos. O filho justo foi quem? Shem, de Noah. Depois veio Avraham, o filho justo de Terah. Depois Yitzhak, o filho justo de Avraham. Depois Yaakov, o filho justo de Yitzhak. Ou seja, aqui o foco é filho justo. Antissemita, para falar, está falando mal do filho justo. Está falando aqui do povo escolhido. אחרי שם, 10 דורות אחרי נוח בא אברהם. Então, depois de Shem, 10 gerações depois veio quem? Avraham. Então é Noah, 10 gerações depois. Desculpa. Adão Arishon, o primeiro homem, Adão. 10 gerações depois, Noah, Noé. 10 gerações depois, Avraham, Abraão. אברהם עמד ב10 ניסיונות שהבורא הטיל עליו, רואים כאן. Avraham, ele suportou, ele passou nos 10 testes que Deus assim o provou, e ele passou nas 10 provas. שלא כל כך בקלות הבורא מסכים להתגלות לאדם בשר ודם. E não é assim tão fácil o Criador do céu e da terra, o Criador do mundo, do universo, se revelar para um simples ser humano de carne e sangue. זה ניגוד גדול מאוד. É algo contraditório demais, é algo muito contraditório. אחרי שהוא עומד בניסיונות ומוכיח שהוא ראוי לאותה התגלות, Depois que Avraham ele passou nessas provas, nesses testes, ele se mostrou capaz e meritoso, né? Isso que ele adquiriu méritos para que sim tivesse a revelação divina para ele. הופיע הבורא לאברהם אבינו והתחיל לדבר איתו. Deus apareceu para Avraham e começou a conversar e a falar com ele.
בסוף ימיו של אברהם כתוב שהקדוש ברוך הוא כתב בתורה No final dos dias de Abraham, Hashem escreveu na Torá שהוא אוהב את אברהם, que ele ama Abraham עקב אשר שמר אברהם את תורותיי, חוקותיי ומצוותיי. Por que Hashem ama Abraham? Ekev, por causa que Abraham escutou e cumpriu todas as mitzvot que eu o ordenei. Todas as mitzvot que eu ordenei. בסוף ימיו של אברהם כתוב שהקדוש ברוך הוא כתב בתורה שהוא אוהב את אברהם, עקב אשר שמר אברהם את תורותיי, חוקותיי ומצוותיי. Porque Abraham chamar, ele guardou, ele cumpriu Hukotai, as minhas leis que você não consegue entender o porquê. Hok é um tipo de mitzvah, é um tipo de mandamento que é oculto. Por exemplo, carne com leite não pode comer, tem que esperar 6 horas. Por quê? Não tem explicação. Assim, óbvio que a Kabbalah explica, etc. Só que uma explicação absoluta e contundente não tem. Ah, respeitar pai e mãe, eu consigo entender uma lógica disso. Ou seja, vão ter mitzvot que você vai entender a lógica e vão ter mitzvot que vão ser dentro da classificação Hukim, que são aquelas que são impossíveis de entender. Não dá, tá fechado. Não... Ok, a gente consegue espiritualmente, dentro da Kabbalah, dentro da tradição judaica, entender um pouquinho, mas no final não dá para entender de modo absoluto. Então, assim, Abraham seguiu até mesmo na emuná dele. Por exemplo, quando Hashem veio para Abraham e disse: sacrifique o seu filho, suba o seu filho no altar do sacrifício. O que Abraão entendeu? Ter que sacrificar ele. No final, Hashem queria só que ele colocasse o filho dele no altar de sacrifício. Hashem não falou sacrifique o seu filho. Hashem falou aleu leolá. Coloque ele sobre o altar do sacrifício. Então, Abraão colocou ele sobre o altar do sacrifício. Essa é a mesma linguagem de quando tem que sacrificar, só que não é uma linguagem lishot. Lishot é de fazer shritá, de fazer o abate, de fazer o sacrifício de modo literal. Deus não falou, não mandou ele fazer isso, só que ele entendeu indiretamente que isso era para fazer. É parecido quando você vai falar uma expressão em português, onde a expressão em si não diz diretamente o que é para fazer, só que a expressão, de modo geral, já é entendido que é para fazer aquilo. Foi então esse o teste de Abraham que Hashem fez. Karnet bincha et yehidecha asher ahavta velech lecha el eretz Moriah, el Har Moriah. Então aconteceu o quê? Que Hashem falou ainda com Abraham em linguagem de pedido. Na é por favor, caso você queira, está sob a sua escolha. Arbitrariamente você pode escolher o que fazer. Abraham escutou isso e imediatamente foi fazer. Então era um rock. Calma aí. Deus anteriormente chegou para Abraham e falou: eu vou fazer você como a areia do mar, como as estrelas do céu. Absolutamente, você vai ter descendência, assim, de modo a perder de vista, e todos vão cumprir Torá e Mitzvot, e vai ser bênçãos para o mundo inteiro que você vai trazer através da sua descendência. Depois de toda a promessa, depois de tudo acertado, chega o mesmo Deus e fala: o seu filho que você conseguiu ter aos 99 anos de idade, que foi mesmo você e sua esposa sendo estéreis, Deus foi lá, fez toda a modificação na natureza do mundo. Botou letra no nome de Abraham, botou letra no nome de Sará, era Sarai virou Sará, era Avram virou Abraham, e fez toda uma modificação astrológica a favor dos dois, de estéreis viraram propícios a ter filhos, assim tiveram filho, numa idade extremamente avançada. E até mesmo depois que Yaakov estava desmamando, depois que Yitzhak estava desmamando, assim Abraham fez uma festa para todos os outros reis foram chamados, então vieram todos os reis do mundo para a festa de Abraham. E Sará deu de mamar para todos os nenéns. Para quê? Para que ninguém falasse que aquele filho de Abraham veio que eles sequestraram uma criança ou que qualquer motivo mentiroso. Então Sará deu de mamar para o filho dela e para todos os nenéns dessa festa de desmame. Isso, se eu não me engano, foi aos 2 anos de idade de Yitzhak, se eu não me engano. E Abraham, sem pensar, sem questionar, só mesmo por um pedido de Deus, foi lá, imediatamente, vai Arvosh Abraham Babo Kret Hamoró. Então, logo de manhã, cedinho, o sol acabou de raiar, ele rápido foi fazer a mitzvah de Deus, que foi o quê? Conforme ele entendeu, sacrificar o próprio filho. Então, ele preparou o seu burro,
botou selou o burro, fez toda a preparação para a viagem, colocou. A pessoa poderia pensar o quê? Calma, Deus pediu para eu fazer, Deus não mandou. Então eu não vou fazer. E mesmo se eu escolher fazer, eu vou fazer depois, vou acordar, vou comer, vou fazer, vou, sabe, estar ocupado com as minhas necessidades, depois eu vejo a mitzvah que Deus mandou. Avraham imediatamente, ele foi fazer algo que era opcional, e ele ainda fez o mais cedo que ele podia, mais rápido que ele podia. Daqui a gente aprende muitas mitzvot. Zerizim makdimim le mitzvot, os ágeis são aqueles que são rápidos em Zerizim Akdimim. Quem é ágil, ele faz a mitzvah o quanto antes ele puder. Ele não deixou a mitzvah passar sem cumprir ela. Aproveitem e compartilhem essa aula, que é uma mitzvah muito grande. Zikui Arabim é a maior mitzvah de todas. Então aqui Abraham, ele foi esse que fez os Hokim de Hashem. Ele procedeu cumprindo a vontade de Deus, mesmo quando era Reshut, mesmo quando era opcional, ele fez o melhor que ele pôde, ele cumpriu as mitzvot que Deus realmente mandou e, e estudou Torá. E também a Torá que Deus deu para Abraham, os livros que ele recebeu de Noah, de Shem, ele ali estudou e ele cumpriu o que ele pôde, né? Lembrando que a Torá foi dada depois, a obrigação de cumprir a Torá veio depois do Mamad Har-Sinai, depois que o povo de Israel esteve perante o Monte Sinai e recebeu a Torá. Mas ainda assim, os nossos patriarcas cumpriam todas as mitzvot. A gente vê que quando os dois anjos saem da presença de Abraham, lembrando que Abraham, quando fez o Brit Milá, ele fez a sua circuncisão aos 100 anos, aos 99 anos, uma vida super avançada, vieram os anjos, ele foi para o deserto para trazer pessoas para sua tenda, para receber todo tipo de visitantes, para que ele pudesse servir para eles comida, para que ele pudesse falar para eles palavras de Torá. Então ele fazia de tudo para receber. Então mesmo quando ele estava, né, no local, o último local que a pessoa quer que faça qualquer tipo de operação cirúrgica, lá ele mesmo fez com a pedra, e ali, né, a pessoa fica no estado de dor gigantesca. Logo, você não vai procurar tarefas, você não vai procurar servir ninguém. Aqui você quer ser servido. Abraham esperou na tenda, Hashem fez, tirou Hamam Minartiká, Hashem tirou a cobertura do sol. Então, aquele dia estava fazendo 50, 60, 70 graus, estava assim um calor escaldante no deserto, justo para que não tivessem visitantes, Abraham pudesse descansar e não tivesse visitantes. Abraão foi para a porta da tenda naquele calor absurdo e falou: mesmo com dor, eu não vou perder ao menos um visitante. Qualquer visitante que eu ver, eu vou chamar para minha tenda. Hashem viu essa Mesirat Nefesh de cumprir essa mitzvah. Hashem viu esse auto-sacrifício de Abraão para cumprir essa mitzvah tão, tão, tão valiosa. E desse modo, ele fez anjos descerem para andarem. E assim Abraão, quando viu pessoas, anjos em forma de pessoas, assim quando Abraão viu essas pessoas andando lá de longe, ele saiu correndo. Lembrando que quem faz esse procedimento, né, com idade avançada, do Brit Milá de circuncisão, a pessoa mal consegue andar. Abraão deu um tiro e saiu correndo até lá, independente de sangramento, dor, independente. Voou até lá, e lá ele chamou ele implorou, ele se ajoelhou, implorou para que esses visitantes entrassem em sua tenda, e aqueles eram anjos de Deus, era Malar Gabriel, o anjo Gabriel, o anjo Gabriel, Michael e Refael. Refael era para curar Abraham, Gabriel era para destruir Sodom e Michael era para salvar Lot com a sua esposa, filhos e maridos das filhas. Desculpa, filhas e maridos das filhas. As duas filhas e os maridos delas. Então, Abraham recebeu eles, e daí aconteceu tudo aquilo. Depois, os anjos saíram. Quando os anjos saíram para Sodom, eles chegaram lá e estava tendo o quê? Lot estava na porta da cidade. Ele recebeu os anjos como visitante, porque Lot estava na casa de Abraham toda a sua vida, e assim ele aprendeu a receber visitantes, aprendeu mitzvah, mesmo Lot não sendo assim tzadik. E aquela noite era Pessar. Era Pessar. Então Lot ali chamou, comeu matzot com os anjos, e ali faltou sal, e Lot pediu para sua esposa pedir sal nos vizinhos,
e a esposa foi e pediu sal e contou que tinham visitas, para que matassem as visitas, que assim era a lei de Sodoma. Por que que eu estou trazendo essa história? Para explicar que como podia ter Pêssar, a saída do Egito, o pessoal comendo matzot, sendo que a saída do Egito era depois de Abraham, depois de Isaac, depois de Jacó. O Yosef foi vendido pelos irmãos, foi para o Egito. Dali os irmãos foram até Yosef pela fome que teve na terra de Israel. E dali o povo de Israel se instalou no Egito. Passaram-se gerações. Os filhos de Jacó, as 12 tribos, morreram, Jacó também. E dali o povo de Israel foi escravizado. Depois teve a saída do Egito, depois de 200 e tantos anos. Como que na época, na geração de Lot, ele estava ali comendo matzot, era Pêssar. Então aqui e várias outras provas, o Midrash, a parte a Torá oral vem ensinar que todas as mitzvot eram cumpridas pelos nossos patriarcas. E não é à toa que Yaakov, quando ele se casou com Leá, pensando que era Rachel, ele entendeu que ele ia ter que se casar também com Rachel. E é uma proibição da Torá se casar com duas irmãs. Só que como a Torá não tinha sido dada, não era proibido dele se casar com duas irmãs, porque a Torá não tinha sido dada. Mas eles ainda assim queriam cumprir tudo o que eles podiam dentro da Torá. Então eles não eram obrigados, só que aqui foi uma situação onde ele não teve opção, porque realmente Leá era para o seu irmão Esav. Só que Esav saiu do caminho e virou rachá, virou transgressor. Então automaticamente Leá, que era tzadiká, não podia ser dada para um transgressor. E Yaakov acabou que pegou o mérito de ter filho filhos e filha com Leá e e Rachel, e também Bilhá e Zilpá, que eram as servas das duas filhas de Lavan, e dali saíram as 12 tribos. E desse modo, a gente vê que nos nossos patriarcas, esses aqui na verdade foram poucos exemplos, tem uma infinidade, nos quais os nossos patriarcas se empenhavam em cumprir toda a Torá. Então não é à toa que Hashem amou Abraham por ele ter cumprido todos os Hokim, que são as leis que não são claras, não são lógicas, os Mishpatim, que são as leis, as Mitzvot, que são os mandamentos, e a Torá, que é toda a Torá, exatamente tudo que está escrito na Torá, lei da Guimará, que não se aplica a quem puder cumprir dentro da circunstância, cumpre, e daí por diante. זאת אומרת, אברהם עמד בכל מה שהטלתי עליו, מה שציוויתי אותו, לכן אני אוהב אותו, וגם קראתי איתו ברית שלא Então, por isso eu amo Abraham, e por isso eu também fiz com ele o pacto ולזרוע אחריו אתן para a continuação de suas gerações, de seus את descendentes, הארץ וכולי וכולי. que disso eles estariam propícios a receber a terra de Israel. כך חזרו הדברים גם עם יצחק, וכך Assim também aconteceu de novo com Isaac, a promessa, o pacto, גם עם יעקב. e também com Yaakov. יעקב הוא אביהם של השבטים, כל בניו של יעקב היו צדיקים. Então Yaakov era o pai das 12 tribos e todos os seus filhos foram justos completos. Vocês podem perguntar, mas como eles podem ser justos completos se eles mesmos venderam o seu irmão Yosef? Então isso já é um estudo para a Paraxá, onde lá a gente explicou sobre isso, já tem vídeo aqui no canal. Se for procurar Maratona da Porção Semanal, lá vocês vão encontrar a história da venda de Yosef. E resumo da ópera, todos os filhos de Jacó são justos. להבדיל מאברהם ויצחק שנולדו להם גם בנים רשעים, Diferente de Avraham e Isaac, que deles saíram filhos transgressores, Ismael, no final, fez tchuvá e ele morreu como um justo. Mas Edom, Esav, não. כגון ישמעאל לאברהם ועשיו ליצחק, Ismael, ele sim, acabou que saiu do caminho junto com sua mãe, depois, que era Hagar, depois ela voltou como Keturá, como a própria Hagar, que trocou o seu nome e fez tchuvá completa. E também Ismael, no enterro de Avraham, ele foi atrás de Jacó, demonstrando que ele respeitava a primogenitura e o povo escolhido. Todo aquele que vem tentar pegar o lugar do povo de Israel, pegar o lugar do povo escolhido, esse está fazendo o papel de transgressor de Esav, de Ismael, quando ele ainda era transgressor. Ismael voltou em Tchuvá, que ele foi atrás de Yitzhak, no enterro de seu pai, entendendo que ele não era o povo escolhido, ele não era o real primogênito no qual o povo de Israel continuaria. יעקב זכה שכל בניו היו ראויים.
ואז הייתה ירידה למצרים של 210 שנים של עבדות, Então, Yaakov teve esse mérito que dele sairiam todos os filhos de Sadequim e depois desceram para o Egito, certo? Por conta da venda de Yosef, a fome que aconteceu na terra. Aqui o Raven explica que foram 210 anos de escravidão. ואז כל הסיפור המפורסם של יציאת מצרים, E depois aconteceu aquela história tão famosa que é a saída do Egito, das pragas, בתקופת הפסח, no momento de Pessah. 49 יום לאחר מכן עמדו היהודים בהר סיני וקיבלו Depois da saída do Egito, 49 dias depois, o povo de Israel passaram-se esses dias e receberam a Torá no Monte Sinai. Lembrando que 49 é equivalente aos 49º nível de impureza de Tumá. Então eles cada dia foram subindo um nível de santidade, até que chegaram no nível que estava ideal para eles receberem a Torá. Dele eles subiram, continuaram subindo em nível de santidade. תורה, 7 שבועות. 7 semanas. וחג מתן תורה עד היום, שבועות, בדיוק 7 שבועות אחרי. E o Hag e a festividade judaica de Matan Torah, que é de Shavuot, é exatamente 7 semanas depois da saída do Egito. Até hoje a gente comemora esses 49 dias, a gente espera, que é o famoso Sefirat HaOmer. יציאת מצרים שזה פסח. עד כאן ברור הכל. צריכים להתקדם הלאה כדי להבין קצת יותר לעומק. Então a gente tem que avançar para entender de modo mais profundo. עד מתן תורה, כל הנבראים בעולם היו מחויבים לשמור 7 מצוות בני נוח. Até a entrega da Torá, todas as criaturas, todos os seres humanos, estavam obrigados a cumprir 7 leis de Noé. זאת אומרת, נוח, אחרי תקופה של מבול, שבורא עולם כיסה את כל העולם במים, Isso quer dizer que Noé, depois de que aconteceu o Mabul, o dilúvio, והכחיד את כל אותם אלה שמרדו בו ועשו עוון בני נוח. זאת אומרת, נוח, אחרי תקופה של מבול, שבורא עולם כיסה את כל העולם במים, והכחיד את כל אותם אלה שמרדו בו ועשו עבירות נגד הוראותיו. isso quer dizer que depois que Hashem trouxe o Mabul, que é o dilúvio, sobre todas as criaturas da terra, por conta do comportamento transgressor daquela geração, e assim Noah veio depois de toda aquela destruição no mundo novo, inferior do que era antes, só que novo, propício para continuar o propósito. Se toda a humanidade começar a fazer contra a vontade de Deus, o mundo perde motivo de continuar existindo e o mundo vai ser destruído completamente. Então Hashem viu que Noah era justo, Noah matzah hen beinei Hashem. Então Hashem viu o Noah como um justo e teve esperança nele, e assim ele resolveu continuar através de Noah. שמאדם הראשון כבר היו לו 6 מטלות, מה מותר ומה אסור. Que desde Adão Arishon já tinham 6 tarefas do que era permitido e proibido. בתקופת נוח הוסיף הבורא עוד מצווה והפך E na época de Noah, Hashem adicionou uma última mitzvah, que até então eram 6. Depois de Noah, Noah recebeu mais uma, e aí viraram as 7 leis de Noah. את זה הכל ביחד ל7. E juntos ficaram as 7 leis. כל הגויים בעולם, כולל העבריים עד לאותו זמן, היו מחויבים לשמור 7 מצוות. Então todos os povos do mundo, incluindo os ivrim, os hebreus, estavam obrigados a cumprir as 7 leis de Noah, até antes da entrega da Torá. אחר כך כשהיהודים קיבלו תורה בהר סיני, Depois que os judeus receberam a Torá no Monte Sinai, הם עלו ממדרגה של 7 למדרגה של 613 מצוות. eles subiram o degrau, o nível de 7 leis que eram obrigados a cumprir para 613 leis. תרי"ג מצוות. למה תרי"ג מצוות? מאוד מעניין, גוף האדם מורכב מ6 E a pergunta é, por que 613 leis? E o Rav já começa explicando, o corpo da pessoa ele é composto por 313 חלקים. 300 um segundo. גוף 313 מצוות, תרי"ג מצוות. למה תרי"ג מצוות? מאוד מעניין, גוף האדם מורכב מ613 חלקים. Então o corpo da pessoa ele é dividido e separado em 613 partes diferentes. גוף האדם יש בו 248 איברים.
tem 248 órgãos, de acordo com a Torá, 365 גידים. 365 tendões. כשמתבוננים בתורה רואים דבר מאוד מאוד מעניין Quando a gente estuda e reflete sobre o que a Torá nos ensina, a gente entende algo muito, muito interessante. ומדויק, E algo bem específico. להפליא. כמה הם כמות המצוות בתורה שהן מצוות עשה? Qual é a quantidade das mitzvot, dos mandamentos da Torá, que são mandamentos faça? 248 מצוות עשה. 248 mitzvot, faça. Você deve, são mitzvot positivas, você deve fazer. כלומר, להניח תפילין זה מצוות עשה. Isso quer dizer, colocar o tefilin é uma das mitzvot tassé. כן? למשל, לעשות ברית מילה, Por exemplo, fazer o Brit Milá, cortar o prepúcio no oitavo dia. Ou Lena'ane et Alulav, ou então sacudir as 4 espécies em Sukkot. Construir Sukkah. Ou seja, são mitzvot que você deve fazer, você precisa fazer. תינוק ביום השמיני זה מצוות עשה. על ידי עשייה מבצעים את אותו ציווי. Através da ação, você executa aquele comando. Que mitzvah, no final, a tradução de mitzvah é comando. São comandos divinos. Mitzvah, comando. יש איסורים בתורה. E existem proibições não faça na Torá. לא תרצח, לא תגנוב, Não assassine, não roube, לא תנאף não seja promíscuo. וכולי וכולי. E daí por diante. כל לא בתורה, כמה ביחד יש? Tudo que a Torá diz não, quantos juntos eles se somam? 365 איסורים בתורה. 365 proibições não faça na Torá. נמצא שאם מתבוננים בגוף האדם הוא מתאים בדיוק לכמות המצוות והאיסורים שיש בתורה. Então você para refletir e entender a quantidade de órgãos e tendões e também de mitzvot para fazer e para não fazer, são números equivalentes. 248 faça, 365 não faça. 248 מצוות עשה, 248 איברים בגוף האדם. 365 גידים בגוף האדם, 365 איסורים בתורה. כל איסור בתורה משתייך לגיד. Toda a proibição da Torá é relacionada e conectada diretamente com o tendão. Então é por isso que tem livros dos nossos sábios que quando a pessoa precisa de algum tipo de cura no corpo, o Rav já ali diretamente conecta com qual mitzvah ele deve se fortalecer. Em alguma coisa ali ele não está fazendo como deveria, então ele se fortalece naquele faça. Ou pode ser que ele esteja passando sobre o não faça de um modo despercebido e ele se fortaleça, então aquele mesmo tendão, talvez da perna direita, perna esquerda, braço, dedo, qualquer coisa, dor nas costas e por diante, vai estar diretamente relacionado com não faça, que aqui no caso seria algum tendão. Mas se for algum faça, algo que precise ali fazer, a pessoa não preste atenção, não tem estudado o suficiente, ou esteja fazendo de um jeito que não é como deveria ser feito, então é exigido estudo profundo sobre aquela mitzvah e o cumprimento dela no nível adequado. Desse modo, o espiritual e o físico, como eles são paralelos, através do espiritual você consegue consertar o físico. כל חיוב של עשייה בתורה מתקשר לאיבר בגוף האדם. לפי הקבלה, שהנשמה נשלפת מהגוף ביום המוות, De acordo com a Kabbalah, quando a alma é lançada para fora do corpo no dia da morte, כבר בצללית שלה, שנראית בדיוק כמו הגוף, רק já na forma da alma que parece exatamente como o corpo, ללא חומר, אי אפשר להחזיק בנשמה. que não tem o material, não dá para pegar depois que a pessoa já saiu do corpo, a alma pode vagar por aí, tentar pegar, agarrar, usufruir, beber, comer, ela não vai ter essa possibilidade. כי כבר אין בה חומר, היא הצללית הרוחנית של האדם, שמתרוממת כלפי מרומים, E assim a alma pode se elevar, pode voar, ir para os lugares, desse modo ela não consegue se relacionar com o material. כבר בצללית שלה יכולים לראות איזה איברים חסרים לאדם. E já na própria figura espiritual, na forma espiritual, ali já dá para ver com uma visão de raio-x o que está faltando dentro da alma. Porque todo o tempo que o ser humano recebeu esse corpo de graça e, assim, tudo que a gente aqui na Terra precisa, a gente paga por isso. Precisa de comer, paga comida. Precisa morar,
paga apartamento. Precisa de um carro, paga um carro. Precisa de uma caneta, precisa escrever, compra uma caneta. Precisa de escrever em algum lugar, compra um lápis. Precisa gravar, compra uma câmera. Compra um. O que você precisa, você compra. A pergunta é: quanto vale um olho? Quanto vale uma perna? Quanto vale andar? Quanto vale, sabe, se relacionar com o mundo através do seu corpo? Infinito. Infinito, não tem preço. Nem o ser humano consegue reproduzir os órgãos, certo? Da maneira que ele vem para o mundo. Então aqui a gente não pagou nada por isso. E o único mérito que a gente tem, a única possibilidade que a gente tem é de construir o nosso eu espiritual através do cumprimento das mitzvot. Através do cumprimento das mitzvot. Então o não-judeu pode pensar, ou pode perguntar: ah, mas eu só tenho 7 leis, então eu só tenho 7 órgãos, só tenho 7 pontos de conexão? A resposta é sim. Ah, mas eu quero ter todos os órgãos e todos os tendões. Só se convertendo, não tem outro jeito. Mas ainda assim o não-judeu que sai do mundo sendo um Benor, sendo um Hassid Motolam, que é um justo entre as nações, ele vai ter lá a sua recompensa, mas nem se compara, não chega nem perto sendo judeu. Então, caso ele queira tudo completo do modo na íntegra, então ali ele vai ter o que se converter para conseguir cumprir as 613 e assim adquirir o corpo completo. Então, assim como o Rafa está explicando, depois que a alma sai do corpo, não é como o corpo opaco, certo? Ah, o que está faltando, o que você tem, o que você não tem. A alma vai conseguir ser vista e identificada em qual mitzvah ela foi diligente, em qual mitzvah ela desprezou por completo, vai estar aparecendo ali na figura da própria alma a completitude até quanto ela alcançou. Isso quer dizer, o próximo mundo só vai definir se a pessoa vai ter todos os órgãos, todos os tendões, através do cumprimento agora. Então, agora você não adquiriu um corpo, só que depois você vai só conseguir adquirir a alma completa, que depois vai reencarnar, depois vai voltar para o corpo e vai ter a ressurreição dos mortos. A gente vai viver aqui no próximo mundo de uma maneira onde, onde a gente vai ter adquirido todos aqueles órgãos e todos aqueles tendões através do cumprimento das mitzvot. Ah, e se cumpriu de 613, cumpriu só 5, cumpriu só 10, cumpriu só 100, cumpriu só 200, cumpriu só 300. Lembrando que a gente nem consegue cumprir todos os 613 porque não tem o templo sagrado construído. Se eu não me engano, por volta de 250 dentro do que temos como possibilidade. Então, dentro do que a gente pode, a gente deve se esforçar para ter o máximo possível. E óbvio que a Shem vai construir o tempo, a gente vai conseguir ali oferecer korbanot e fazer todo tipo de trabalho para ter as 613, certo? Participando, até porque só tem. Existem mitzvot que só quem é Cohen pode fazer, só quem é Levi pode fazer, e daí por diante. Mas todo tempo que a gente está participando, fazendo aquilo acontecer, a gente está também tendo o mérito de estar construindo aqueles órgãos para termos uma alma completa e disso na ressurreição dos mortos, na vida eterna, nós sermos completos e não deficientes de absolutamente nenhum órgão, de nenhum tendão. Então o mundo que vem depois é 100% dependente do mérito de cada um. Hoje, qualquer um vai ter um corpo que nasce. Não precisa ter mérito, ninguém precisa comprar o corpo. Depois, só quem comprou através da conexão divina, que é através das mitzvot. לפי מצוות שלא ביצע בחייו, או עבירות שעשה בחייו. לצערנו, יש אנשים בדורנו שחיים Então, através das mitzvot, ele vai adquirir o seu órgão bem construído, através das transgressões, ele vai estragar e tornar infuncional ou mesmo inexistente aquele órgão. חיי הפקר, ללא Existem pessoas que vivem como se Deus não existisse em absoluto, תכלית, הם בכלל לא יודעים למה הם נבראו, הם que não entendem que o mundo tem um objetivo, eles nem entendem por que eles foram criados. לא מבינים מה תכלית החיים, כך לצערנו רוב בני האדם Desse modo, para a nossa tristeza, para o nosso sofrimento, a grande maioria da humanidade não sabe o objetivo da criação. בעולם, שהנשמה שלהם יוצאת כמעט ולא רואים כלום, כי E quando a alma dele sai, praticamente não é visto nada ali dentro. Nada, nada, אין nada. להם כמעט אף נקודה חיובית באותה צללית. E não tem praticamente nenhum ponto positivo dentro da mesma figura da alma. שלא לדבר אחר כך שיש לנו י"ב חודש, כך כתוב משפט בשמיים, 12 Isso sem falar que a alma tem Yud Beta, tem 12 meses de julgamento no Tribunal Celestial, no inferno. Todos os lugares são o inferno, na verdade, é o hospital das almas. Assim como no hospital, alguém que tem uma doença grave,
aqui tá necrosado, ali tá com tumor, ali tá com câncer, e Deus nos livre daí por diante, doenças do tipo, é necessário remover isso, fazer radioterapia, quimioterapia, coisas que vão ser agressiva contra o próprio corpo, para aquela parte que está doente ser destruída, tem que destruir parte do corpo para que o resto sobreviva. Então no inferno não é diferente. Vai precisar passar por um hospital, por ali uma costura, um corte, sabe, incisão, vai doer, não vai ser nada fácil, mas no final tudo é em prol de salvar a alma. 12 חודש לאותה נשמה, שזה בעצם האני האמיתי, זה הנשמה. Na verdade, o meu eu verdadeiro é a própria alma, na qual o que eu construí nela, através se eu tiver amor ao próximo, se eu proteger a minha família de todo tipo de transgressões, todo tipo de influência que são contra a ideia da Torá, todo o tempo que você está ali fazendo a sua luta espiritual, tentando angariar quanto mais mérito para você, para sua família, para os seus amigos, para quem você pode influenciar e, certo, mitigar influências negativas, então sobre tudo isso você vai estar o tempo todo ali só construindo, construindo, construindo. Agora, para aquele que guarda rancor do outro e só reclama e tudo tá ruim e a vida não vale nada, e eu queria ter tudo que a propaganda em si, tudo que a propaganda oferece, e por isso minha vida não vale, daí por diante, a pessoa não consegue construir porque ela está presa dentro da escravidão da má inclinação, ela tem que se libertar da escravidão da má inclinação e daí ela conseguir construir a sua própria alma através de aulas de Torá, estudos de Torá, seja em vídeo, seja em áudio, seja por escrito, está sempre buscando e se esforçando para estar conectado cada vez mais, adquirindo o que tem de mais valioso, construindo através disso a sua alma. 12 חודש משפט, ושם מעבירים את כל חייו של האדם. E lá dentro desses 12 meses, dentro desse julgamento da alma, lá é passado absolutamente um filme de tudo o que aquela pessoa em vida fez, desde quando nasceu até no último segundo antes de sair da Terra. Tudo vai ser julgado, assim, com a finura de um fio de cabelo, tudo, 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 tudo. Se você falou assim, se você pensou assim, se você teve a intenção assim, se você fez um ato bom para no final o seu nome ser divulgado, ou se você fez um ato negativo, aparentemente negativo, um ato brusco e às vezes rude, mas isso para proteger os seus filhos, a sua família, de qualquer tipo de influências negativas, de pessoas que venham ensinar besteira para os seus filhos, então a Hashem vai ver cada detalhe e disso ele vai te julgar exatamente como a sua intenção, como o que você pensou, como o que você tinha como objetivo, nada vai passar despercebido. Assim como a própria Mishnah de Pirkei Avot ensina, Ain Roá Lev, Ain Roá Ozen Shomat Vekol Maasecha Basefer Nechtavim. Os olhos veem, assim como a câmera, o ouvido escuta, assim como o microfone, e todos os seus atos são escritos e detalhados no livro das lembranças. Então, ai, mas eu pensei assim, eu demonstrei diferente. Lá não tem isso. Tudo exatamente, tudo detalhado, vai estar lá no livro, nos áudios, nos vídeos, certo? Do que se passou, como se passou, e a pessoa vai ser julgada por todos esses detalhes. A pessoa pode pensar consigo: ah, se for assim, acabou para mim. Ah, eu já fiz tantas coisas com má intenção, eu já reclamei de tantas coisas. A resposta é: todo o tempo que a pessoa está viva, ela pode consertar. Ela pode fazer tchuvá só até antes de morrer. Ela, através da tchuvá, desperta o Rahamei Hashem, desperta a misericórdia divina. Através da misericórdia divina, ela consegue força e poder da pureza para avançar em serviço divino e assim ela consegue se consertar por completo. Se ela pensar, acabou para mim, não tem mais jeito, que isso é a recomendação e a dica da má inclinação, a pessoa se deixar levar por isso, ela sair do mundo sem fazer chuvá, que é voltar para os caminhos corretos dos mandamentos, e se ela sair do mundo nesse estado, não existe chuvá depois, não existe rahamim, não existe atributo de misericórdia depois da morte. Depois da morte é midat adin, é atributo de severidade até o fim. O bicho pega assim de um nível que só para quem estudou o mapa do inferno, Masechet Gehinom, só para quem estudou Masechet Hibut HaKever, os livros do Rabi Yehuda Ptah, Minhat Yehuda, tem noção, uma breve noção do tamanho do problema que a pessoa está se metendo caso ela saia do mundo sem fazer tchuvá. Então não caia nessa armadilha da má inclinação. Para ontem façam tchuvá, para ontem recebam sobre si estudar
o que vocês puderem em vídeo, em áudio e por escrito, e receber sobre si tudo o que vocês escutarem e aprenderem. E só assim vocês vão ter o mérito de se conectar com a misericórdia divina e assim depois terem uma vida no mundo vindouro, assim terem muitas muitos castigos e punições, por isso que você recebeu de graça e não respeitou, tudo lá vai ser abrandado, mesmo um segundo antes da pessoa morrer. Se ela pensou: "Eu tô todo errado, Deus é verdade", morreu, isso já é suficiente, isso já é um nível muito grande para quê? Para a pessoa lá depois ter méritos gigantescos. Por um segundo antes de morrer que ela pensou em fazer tchuvá. Aí a pessoa pode pensar: "Ah, então quer saber? Vou viver minha vida toda contra a Torá, contra a vontade de Deus. No final da vida, eu vou ter esses últimos segundos de pensamento que eu de tchuvá, de que eu estava errado e que eu deveria ter feito diferente, que a vontade de Deus é maior. E desse jeito eu vou estar vai ser menos pior depois". E a resposta é: para esses que querem enganar a Deus, Hashem não dá oportunidade. Hashem faz cair um raio, do nada a pessoa morre sem sentir. Pessoa é atropelada, um caminhão, coisas terríveis acontecem do nada, o prédio desmorona, uma pedra gigante cai, pum, não tem nem tempo de pensar. Então não tentem brincar com o criador do céu e da terra. זו הסיבה, דרך אגב, שביהדות אנחנו נוהגים לומר קדיש על הנפטרים, זו תפילה מיוחדת. Esse é o motivo de por que a gente tem que fazer Kadish depois que a pessoa falece, porque através do Kadish, tem que fazer um estudo por si só sobre essa reza para entender, só pode fazer no Minyan, quando 10 judeus estiverem ou falaram alguns versículos, ou teve palavras de Torá, uma aula de Torá, logo em seguida pode ser proferido o Kadish, que é aquele Gadal Veit Kadash Merabah, e daí por diante. É feito em aramaico e isso traz uma elevação da alma muito grande. Você faz o Kadish em prol da elevação da alma de tal pessoa, então isso traz uma força muito grande dentro do sistema de cobrança, limpeza e purificação pós-vida. שהיהדות הוראה לנו לבצע על הנפטרים, Que assim o judaísmo, a Torá, nos orientou a fazer em prol dos falecidos, לתקופה של שנה אחרי פטירת האדם. justamente no período de um ano depois que a pessoa falece. Lembrando que 12 meses a alma passa por um julgamento severo, então assim também 12 meses deve ser feito o que? O Kadish, que é essa bênção para a elevação da alma, dentro dos Minyanim, dentro de Shacharit, Mincha e Arvit, as 3 rezas do dia, ou então numa aula de Torá, coisas do tipo, tudo que tiver ligado à santidade, tiverem 10 judeus presentes, aí ele vai recitar o Kadish. שנה אחר פטירתו אומרים עליו הבנים שלו, קדיש, אחים. No geral, são os filhos que falam Kadish, caso não tenha, são os irmãos, caso os filhos, irmãos, todo mundo não saiba falar o Kadish, então paga-se para um avrer, para algum judeu religioso que vá todos os dias, né, na sinagoga e está sempre ali acompanhando a reza, então todas as possibilidades de Kadish, você paga um valor anual para que ele se responsabilizar para fazer o trabalho da elevação da alma daquele falecido. קרובים וכולי, אומרים עליו קדיש במשך שנה, כי הקדיש הזה מועיל לנשמה בזמן המשפט שלה. Então esse Kadish vai ajudar no julgamento da alma durante esse ano. עד כאן מנסים לשים קצת את הדברים ככה בפרוספקטיב הנכון. בואו Então até aqui a gente tentou colocar as coisas na perspectiva correta, נתקדם הלאה. e daqui a gente vai avançar, no próximo vídeo, que esse vídeo aqui já ficou longo o suficiente, a gente já alcançou aí o nosso tempo. Então é isso, pessoal. Para quem gosta desse projeto, desse uso de Torá, clique aqui embaixo, gostei, compartilhem o vídeo. Quem puder ser assinante e fazer com que possamos, cada dia, publicar mais aulas de Torá, então ficaremos muito felizes em atingir mais esses objetivos do nosso projeto. Vamos ficando por aqui. Vou deixar um card aqui para vocês assistirem a aula anterior dessa mesma aula, que na verdade essa é a continuação da anterior, mas as duas são complementares, certo? Tudo de bom? Até o próximo estudo.